Oi, boa noite, todos e todas. Meu nome é João Pacheco e eu vou fazer a mediação dessa live aqui que foi organizado para o lançamento da proposta do Plano de Emergência para as Periferias, tá? Está sendo feita hoje. Tá? As organizações que estão patrocinando esse lançamento é a Rede Quilombação, a Rede Favela Brasil e a Nova Frente Negra Brasileira. E aí nós vamos ter aqui um debate feito aí daqui a pouquinho, logo após a fala do professor Denis, que vai apresentar o manifesto sobre esse lançamento, e nós depois teremos a presença aí para análise e para uma discussão da educadora Pamela Carvalho. Tá? Ela é historiadora. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Historiadora, gestora cultural, e ela é a coordenadora do eixo Arte, Cultura e Identidades da Rede de Desenvolvimento da Maré. Tá? Ela representa institucionalmente essa organização lá no Rio de Janeiro. Tá? O professor Ladislau Dalbor, que é economista, professor titular de pós-graduação da PUC, São Paulo. Ele foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S. Ele é autor e coautor de cerca de 40 livros, e aí toda a produção intelectual do professor está disponível aí online na página dalbor.org. Então, eu vou passar a palavra para o professor Denis de Oliveira, né? Ele é militante também da Rede Quilombação. Ele vai apresentar para a gente o manifesto. Professor, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas, né? Peço desculpas aí, né? Quem está nos assistindo, houve um problema técnico, atrasou um pouquinho, né, o início da nossa transmissão. Esse evento aqui, na verdade, é um debate no qual a Rede Quilombação, a Frente Favela Brasil e a Nova Frente Negra Brasileira, as três organizações que amadureceram uma discussão no sentido de pautar no debate eleitoral municipal a questão aí da construção, da defesa de um plano emergencial para as periferias. Por que a gente trabalhou com esta lógica, né? A gente trabalhou da seguinte forma. A pandemia aí do coronavírus, né, criou uma situação de grande caos aí nas periferias. Desemprego estrutural, desemprego crescente, miserabilidade, uma série de outros problemas aí, além, evidentemente, dos problemas aí decorrentes da expansão do coronavírus nas periferias. Boa parte, existem comunidades, por exemplo, a comunidade de Heliópolis, aqui na cidade de São Paulo, em que 60% da população está desempregada. Tá, e boa parte está vivendo aí de doações, de campanhas beneméritas de várias organizações. Entre elas, por exemplo, a Central Única das Favelas, a CUFA, da qual, né, o nosso companheiro Marcelo Cavanha faz parte, outras organizações também têm se esforçado no sentido de fazer isso. A própria Rede dos Amarelos, no Rio de Janeiro, né, a Pamela Carvalho, que faz parte dessa organização, também tem tido ações nesse sentido. Diante disso, né, nós entendemos que, aproveitando aí o momento importante que nós temos aí, de eleições municipais, debate político, né, que é necessário que as organizações, particularmente as organizações do movimento negro, que atuam no sentido de construção aí, de políticas públicas, né, que pautem o debate eleitoral, o debate político mais geral, na defesa da constituição de um plano emergencial. Nós construímos um texto, um manifesto, inclusive, que vocês podem encontrar nas redes sociais, assinado aí pelas três organizações, que basicamente tem três grandes eixos, né? O primeiro eixo, a necessidade de constituição de um programa de renda mínima universal. Nós temos aí a situação atual da miserabilidade nas periferias contida em função aí do auxílio emergencial. Entretanto, esse auxílio emergencial está R$600, a intenção é do governo federal de baixar para 300, né, e tudo isso, ele tem data para acabar, tem uma data limite aí que é dezembro, né? Inclusive agora a possibilidade até de redução. Nós entendemos que é necessário tornar-se isso mais permanente ou pelo menos estender por mais um prazo maior. Tá? Então, o auxílio emergencial, né, o programa de renda mínima é necessário ser instituído. Não só a nível federal, mas até os municípios, inclusive, devem também pensar como é que se constituem programas de renda mínima municipal. Nós sabemos, inclusive, que algumas cidades, alguns municípios,
o custo de vida é muito mais alto, e aí um auxílio emergencial, por exemplo, de 300 ou 600 reais, e tem um determinado impacto em certas cidades, no qual o custo de vida é mais barato, e em cidades no qual esse custo de vida é mais alto, como São Paulo, por exemplo, o impacto é um pouco menor, né? Mas, então, as prefeituras, né, aí é importante nessas eleições municipais que nós exijamos aí dos candidatos a prefeito, dos candidatos a cargos proporcionais, que também defendam, né, projetos aí de renda mínima municipal, complementando, inclusive, eventuais programas de renda mínima federal e até estadual, caso, né, haja também possibilidades de criação em alguns estados. O segundo eixo, né, é o fortalecimento das iniciativas de economia popular. Nós observamos aí que nas periferias você tem uma série aí de projetos, né, de ações tocadas por coletivos, né, por grupos organizados nas periferias, né, que trabalham com empreendedorismo social, empreendedorismo comunitário, tudo isso. E é importante, né, que os órgãos públicos deem uma certa escala para isso. É evidente que nós não temos nenhuma ilusão de que pela via do empreendedorismo será possível você resolver os graves problemas estruturais da economia brasileira. É claro, nós defendemos uma política de emprego massiva, né, crescimento econômico, tudo isso. Entretanto, emergencialmente, né, é possível, é necessário, as prefeituras, inclusive, os poderes municipais, criarem aí, né, políticas que deem uma certa grande escala para essas ações aí empreendedoras nas periferias, né? Então, esse segundo momento, né, de você fortalecer essas cadeias produtivas locais formadas a partir das iniciativas empreendedoras da periferia, dando ganho de escala. E o terceiro eixo é o fortalecimento dos programas de fomento às culturas de periferias, tendo em vista que elas não só fortalecem nessas ações aí, essas iniciativas culturais periféricas, que inclusive reforçam os vínculos identitários nas periferias, como também, né, essas iniciativas culturais, elas geram uma certa cadeia produtiva local. Então, os movimentos culturais do hip hop, do funk, movimento do samba, movimentos populares de cultura, a cultura periférica em geral, que é um movimento já pungente, é necessário, né, que haja políticas de fortalecimento, inclusive, né, estimulando aí as cadeias produtivas daí decorrentes. Então, esse é o plano emergencial que a gente está lançando, um documento aí curto. Nós trouxemos aqui para esse debate, né, o professor Ladislau Dalmor, que é um intelectual aí que tem uma grande contribuição dada aí na discussão do capitalismo periférico, na discussão aí das formas, inclusive, de alternativas à superação do capitalismo. É um intelectual orgânico dos movimentos sociais, tem dado grandes contribuições, participa, inclusive, da articulação da economia de Francisco, que é uma articulação da qual eu também faço parte, que tem pensado alternativas a partir aí dos processos populares, das iniciativas populares, né, ao capitalismo neoliberal, e também a Pamela Carvalho, né, que é uma intelectual, uma ativista também, aí da Rede da Maré, que tem uma experiência aí bastante significativa na construção dessas alternativas e no fortalecimento do movimento social. Nós esperamos, né, que essa discussão ela permeie o debate eleitoral e ressaltamos aqui que as 3 organizações que assinam esse manifesto, a Rede Quilombação, a Nova Frente Negra Brasileira e a Frente Favela Brasil, são organizações suprapartidárias, estão fazendo esse debate, um debate político, mas não partidário e não eleitoral. É muito importante isso, né? Claro, a gente acha importante participarmos aí dos processos eleitorais, das campanhas, etc., mas é fundamental que o movimento social crie espaços próprios de reflexão. E é exatamente essa a intenção que nós tivemos ao construir aqui esse debate para lançar esse plano emergencial para as periferias. Esperamos que os candidatos e candidatas que vão disputar os pleitos agora, em novembro, tanto a cargos proporcionais como a cargos majoritários, deem atenção para essa demanda, né, uma demanda urgente. Estão saindo uma série de matérias nos meios de comunicação de massa, dando conta, né, que a miserabilidade, a fome atinge principalmente as famílias chefiadas por mulheres negras. Então, a questão do racismo estrutural, ela atinge fundamentalmente, né, hoje, né, ela explicita justamente pela miserabilidade, pela fome, pela miséria, pelo desemprego, né, pela situação caótica que as periferias vivem, e é importante, então, que haja uma resposta efetiva por parte dos movimentos sociais e por parte também dos poderes municipais, locais, né, poderes estaduais e federal em relação a isso. Então, essa pressão que a gente está lançando aqui nessa primeira discussão nossa, e esperamos que isso contamine o debate político nas próximas eleições e também contamine o debate político de modo geral aí na discussão sobre políticas públicas. Então,
Então é isso, eu fico por aqui, né? Espero aí que no debate, né, a gente consiga aprofundar algumas coisas. Então não se trata apenas de um lançamento, é um lançamento, evidentemente, do manifesto, mas também, né, uma proposta de debate político que eu espero que permeie aí os vários líderes comunitários, as organizações sociais e políticas e também, né, os partidos políticos e suas candidaturas apresentadas agora no pleito municipal. Um grande abraço, um axé e tamo junto. Obrigado, Denis. Então, nossa live vai ser dividida em 4 etapas. A primeira é uma apresentação e análise dos 2 convidados, né, a respeito do tema, e aí cada um deles terá 15 minutos para apresentar um pouco do que pensa sobre o assunto, quais são suas ideias, reflexões e propostas. E aí depois nós teremos uma segunda parte onde haverá um debate com as entidades, né? Então, representantes das entidades, vou apresentar um pouco mais à frente, eles vão formular questões, né, para os convidados, né? Depois terá um debate com o público entre questões formuladas aí por quem está assistindo. A gente vai poder selecioná-las e, de repente, passar aí para que os convidados também respondam. E, por último, a gente encerra com uma fala e as considerações finais dos convidados e até dos debatedores também. Então, eu passo a palavra para a Pamela, para que ela possa falar um pouquinho a respeito do que ela pensa, até mesmo da sua experiência sobre esse assunto, tá? E aí ela tem aí os seus 15 minutos para apresentar, conversar um pouquinho mais, alguma tolerância, e aí depois nós passamos a palavra para o professor Ladislau. Então, Pamela, a palavra é sua. Obrigada, João. Obrigada ao Denis também, a toda a equipe da Rede Quilombação. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos e todas que estão nos assistindo, as organizações que contribuíram para a formulação, né, desse manifesto, desse plano, né, nesse momento tão difícil. É isso, agradecer, pedir para que, enfim, quem puder comentar, dizer também o que acha, entendendo que mesmo em tempos tão difíceis, a gente está tentando fazer um processo que seja democrático, né, que seja a partir da escuta dos territórios. Então, quem puder mandar comentários, ideias, estamos abertos e abertas para isso. Deixa eu só ajeitar aqui, para a luz ficar melhor, porque eu estou achando que está um pouco escuro aqui onde eu estou. Pronto. Então, me apresentando, eu já fui brevemente apresentada, mas é importante a gente trazer também essas narrativas em primeira pessoa. Meu nome é Pamela Carvalho, eu sou cria, nascida no Morro do Juramento, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e atualmente moro no Parque União, no conjunto de favelas da Maré, que é um conjunto de favelas também situado na zona norte do Rio de Janeiro, e atualmente a gente tem cerca de 140 mil moradores aqui no conjunto de favelas da Maré. Isso já mostra um pouco para a gente da dimensão, né, o tamanho desse território e o quanto é importante que a gente tenha políticas públicas incidindo em territórios como o conjunto de favelas da Maré. Eu sou historiadora, formada em História, professora de História e bacharel em História pela UFRJ, aqui no Rio também. Sou mestra em Educação, também pela UFRJ, pensando correlações entre o jongo, né, que é uma manifestação cultural e epistemológica dos negros e negras da região sudeste do Brasil, com práticas de antirracismo e reeducação das relações raciais. Atualmente eu coordeno um eixo que se chama Arte, Cultura, Memórias e Identidades na Redes da Maré, que é uma organização da sociedade civil que trabalha há cerca de 20 anos, trabalhando, pensando a garantia de direitos de populações do conjunto de favelas da Maré. Então, os meus comentários com relação ao plano vão, de alguma forma, ser costurados a partir dessa trajetória e desse trabalho. Então, uma coisa que é muito legal com relação ao plano é como ele se inicia, né? O plano ele apresenta um pouco o contexto da pandemia, localizando esse momento que a gente está vivendo. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer.
é muito importante nas nossas análises a gente racializar o contexto em que a gente está vivendo, né? Como diz o manifesto e alguns outros materiais que a gente viu circulando, e que bom que isso está sendo criticado e pensado, né? No início da pandemia, era muito dito que o vírus, né, que o novo coronavírus, era um vírus democrático, né, que não via raça, não via renda, e de alguma forma assolava a população de uma forma geral e igualitária. Só que com o avanço da pandemia, a gente percebeu que não é bem assim. Por mais que não haja, por exemplo, um fator que vai fazer com que você contraia o vírus com mais facilidade, a gente já percebeu que a taxa de letalidade, né, a quantidade de pessoas que morrem, que é vitimada de forma fatal pelo vírus, é maior quando a gente fala de pessoas pretas e pobres. Então, se uma pessoa preta e pobre contrair Covid-19, ela tem mais chances de morrer do que uma pessoa branca que contrai a Covid-19. E esse é um dado muito importante para a gente apresentar e para a gente pensar esse contexto de pandemia, racializando essa análise. Uma outra questão também que é muito legal que o plano traz é a primeira vítima, né, do Covid-19, primeira vítima fatal, que foi uma mulher de cerca de 60 anos, empregada doméstica, que contraiu o vírus da sua patroa que tinha voltado de viagem da Itália. Só esse caso já seria material suficiente para a gente fazer uma análise profunda das relações sociais e raciais no Brasil e como essas relações se esgarçam na pandemia e evidenciam um quadro de abismo social e racial. Então, é muito importante que a gente observe também a pandemia como um momento de olhar mesmo com uma lupa para as relações que foram construídas historicamente no nosso país, quando a gente fala de questão racial e de questão social. E aí, abrindo um pequeno parênteses ainda dentro dessa análise, queria trazer muito rapidamente o caso aqui da Maré. Como eu falei com vocês, o conjunto de favelas da Maré tem cerca de 140 mil moradores, dividido em 16 favelas. A Maré fica numa região que é considerada estratégica aqui no Rio de Janeiro, porque fica muito perto do aeroporto Galeão, fica perto de algumas vias, né, que são essenciais no deslocamento urbano do Rio de Janeiro, sendo elas a Avenida Brasil, linha vermelha e linha amarela, e fica aqui ao lado também do campus Fundão da UFRJ. Então, dentro da organização urbana aqui do Rio, a Maré está num lugar, né, considerado realmente muito importante. E a Maré, como eu disse para vocês, tem dimensões, né, a Maré é maior do que alguns municípios do Rio de Janeiro. E aí, quando começou a pandemia, antes mesmo da gente ter algum caso de Covid confirmado aqui na Maré, a gente sentiu uma questão muito forte, que é a questão econômica, né? Porque a gente observa que há muitos moradores que trabalham no mercado informal, tem moradores que realmente precisam gerar a sua renda ali no dia, na semana, né? Que não tem uma estabilidade financeira. Então, no início da pandemia, a gente sentiu muito isso. Muitos moradores extremamente preocupados, extremamente vulnerabilizados com essa questão financeira e econômica, antes mesmo do vírus em si chegar aqui para a gente. E aí, eu já queria trazer um pouco, voltando, né, para a questão do plano de forma mais direta, que é muito importante que a gente não perca de vista que essa questão é um ciclo. As pessoas pretas e pessoas pobres são mais vitimadas por Covid porque a gente vem de um histórico de racismo, de um histórico de abandono e de pouco incentivo do poder público em iniciativas de incidência nos territórios favelados. Então, a gente realmente fica à margem de vários serviços. Inclusive, a gente fica à margem da informação de qualidade. Então, realmente, as pessoas pretas e pessoas pobres são as maiores vitimadas. E a gente precisa ter uma incidência, um investimento nesse meio, entre esse histórico de abandono e o futuro. A gente precisa, nesse presente, ter uma série de ações de incidência para que no pós-pandemia a gente tente pensar em algum quadro que seja diferente do que a gente vem construído historicamente enquanto sociedade. Então, eu entendo que é muito importante a gente quebrar esse ciclo de racismo, de abandono por parte do poder público
Então, são feitas algumas iniciativas, algumas frentes com relação a isso. O plano é uma delas, nesse sentido de pressionar o poder público e os governantes a investir e olhar para esses territórios. E algumas outras iniciativas, né, como o Denis apresentou logo no início, são feitas por organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a CUFA e a Redes da Maré, que é a instituição onde eu trabalho. A gente criou uma campanha chamada Maré diz não ao coronavírus para apoiar os moradores em situação mais vulnerabilizada aqui no conjunto de favelas da Maré. A gente conseguiu apoiar mais de 16 mil famílias, o que dá mais de 50 mil pessoas. E estamos no processo de finalização dessa campanha. Conseguimos, por exemplo, ter um posto de testagem, né, em parceria com a Cruz Vermelha, com o SAIS Brasil. Então, a gente observa que quem está realmente diminuindo os impactos dessa pandemia nos territórios favelados são as próprias organizações de favelas e os próprios moradores e ativistas e militantes. Isso é um dado que é lindo, que é muito importante de ser dito, mas é muito importante também a gente dizer que não pode haver uma confusão, porque às vezes acontece uma confusão no sentido de responsabilidades e atribuições. A sociedade civil, as organizações de favela, são quem realmente está tocando o barco nesse momento. Mas é muito importante a gente não perder de vista que a responsabilidade de fazer isso não é da sociedade civil. A responsabilidade de fazer isso é do poder público. Então, é muito importante que a gente tenha ações como um plano de emergência para periferias, para que a gente sinalize isso. Olha, nós, enquanto organizações, enquanto sociedade civil, estamos agindo agora, nesse momento emergencial. Porém, a gente precisa que o poder público se responsabilize por isso num médio e num longo prazo. Já me encaminhando para finalizar um pouquinho os comentários, eu gostaria de só fazer mais duas pontuações, né? Uma com relação ao finalzinho do texto, né, do nosso plano. E aí eu vou até ler para a gente poder acompanhar juntinhos. No final, o nosso plano diz assim: consideramos fundamental a implantação de um plano emergencial de emprego e renda para as periferias. Um plano que contemple a implantação de frentes de trabalho em obras de infraestrutura e zeladoria, de fomento à criação de cooperativas de trabalho e patrocínios de atividades culturais comunitárias, a promoção de programas de transferência de renda e outras ações de geração de emprego e renda. Isso é muito importante, a gente trazer essa reflexão sobre geração de renda, transferência de renda. Eu só gostaria de fazer um comentário que é muito importante que a gente tenha em mente, nesse sentido de implementação desse plano. A gente precisa gerar renda, a gente precisa pensar em empregos, pensando também o que Denis compartilhou com a gente das taxas de desocupação, que é o termo que a gente usa para falar do desemprego, né, entre populações negras, é muito grande. Então, a gente precisa brigar por isso, a gente precisa pautar emprego e renda, mas eu gostaria de dizer que a gente precisa pautar também emprego de qualidade, porque a gente observa que as populações pretas, indígenas, pobres, estão sempre alocadas nas condições de subemprego, estão sempre alocadas nas condições de subalternização. Isso, de alguma forma, alimenta, né, essa roda gigante do racismo estrutural, da desigualdade social. Então, é muito importante que a gente faça uma pressão para a geração de renda, mas que a gente faça uma pressão também para a geração de empregos de qualidade para pessoas pretas, pessoas pobres e pessoas faveladas. E aí, já me encaminhando para fechar, não quero me estender muito para dar tempo também da gente trocar, bater bastante papo, ouvir também os outros colegas. No final, tem uma questão que é muito importante, né, que diz assim: exortamos as candidaturas, em especial as negras, ao pleito municipal deste ano, a defender esse plano nas suas campanhas. Isso tem muito a ver com o que eu disse anteriormente, né, da gente pensar essas responsabilidades, de quem é a responsabilidade realmente de dar conta das demandas das populações pretas e pobres, né? E esse é muito o momento, pensando as nossas eleições municipais, pensando os cargos de vereança também. Então, realmente, a gente tem que pressionar, né, para que os candidatos comprem esse plano e levem a sério esse plano dentro das suas propostas de cidade.
Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que é muito importante que os candidatos negros e negras se apropriem desse plano, mas eu entendo também que os candidatos brancos têm que se apropriar também, porque infelizmente a gente observa que há uma pressão muito grande para que as organizações do movimento negro, para que os movimentos de favela, para que as mulheres negras como eu se responsabilizem e sempre corram atrás dessas pautas. Só que, gente, não fui eu que inventei o racismo. Não foram as populações pretas que inventaram o racismo, não foram as populações faveladas que criaram esse sistema de segregação, né, das cidades acharem que a favela não faz parte da cidade, sendo que, na verdade, somos nós, os favelados, que alimentamos toda a cidade, né? Se a gente um dia resolver não sair para trabalhar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro para. Então, não fomos nós que criamos esse sistema desigual. Só que, ao mesmo tempo, nós somos o tempo todo demandados de resolver essa desigualdade. Então, é muito importante dizer que é importante que candidatos brancos, que homens brancos, cisgênero, que são atualmente quem domina o poder, as estruturas de poder e de mando no Brasil, olhem para as populações pretas, para as populações faveladas, como parte essencial na construção do Brasil e na construção de cada uma das nossas cidades. Né? Não olhem para a gente só como um voto, como um número. Olhem para a gente enquanto cidadãos que constituem esse país e que fazem esse país andar. Então, gostaria de dizer isso, que é muito importante a gente ouvir, a gente pensar com as candidaturas pretas, as candidaturas LGBTI, as candidaturas de mulheres, mas é muito importante a gente responsabilizar também quem está nesse poder estruturalmente há anos e pensar que essa responsabilidade não é só das organizações de favelas, das pessoas pretas, pobres e indígenas. A gente precisa que a sociedade como um todo se comprometa em combater o racismo, combater as desigualdades e mudar essa visão, que vê a favela como um problema social e entender a favela como centro das epistemologias e das construções de trabalho, de cultura e de sociedade. Acho que é isso. Muito obrigada. Nossa. Poxa, Pamela, clara, objetiva. Parabéns pela apresentação, foi muito legal. Obrigada, querida. Que você vai dar também um tremendo de um gancho para o professor Dalbor agora falar a respeito de desenvolvimento local. Eu vou passar a palavra para ele, e aí eu acho que ele desenvolve um pouco também, do ponto de vista mais econômico, mas muito bem, muito legal a sua fala. Professor Dalbor, se ele puder, acho que dá para... Está aqui, estão me ouvindo? Estamos, professor. Pode começar aí a sua apresentação. Então, os parabéns primeiro para a Pamela, uma excelente exposição. Nós somos todos gente, sabe? Essa ignorância aí que graça aí, pelo amor de Deus. A gente precisa se humanizar, né? Todo esse negócio que o Denis estava discutindo, essa economia de Francisco, né? Por uma outra economia, é muito mais do que uma outra economia. É uma questão civilizatória, sabe? Essa crise que a gente está enfrentando. Isso aqui é simplesmente uma vergonha, né? Deixa eu dizer que o problema do Brasil não é pobreza, tá? O problema do Brasil é desigualdade. Eu trabalhei 7 anos em África, tá? Organizei programas para diversos países, enfim, sistema de desenvolvimento. Eu vi pobreza, tá? Eu vi miséria mesmo, sabe? Gente morrendo de cólera como moscas, assim, ao meu lado, né? Se você pega os 7,3 trilhões de reais do PIB do Brasil, divide pela população, sabe o que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de bens e serviços dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Né? Aí nós temos, saiu na Forbes agora, né, o cálculo dos americanos aí sobre os bilionários brasileiros, né? 42 bilionários brasileiros, bilionários em dólares, tá? Tem mais de $1 bilhão. 42 bilionários brasileiros, em plena pandemia, entre 18 de março e 12 de julho, portanto, 4 meses praticamente, eles aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares. Aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares. 34 bilhões de dólares, isso dá 180 bilhões de reais.
O Bolsa Família é 30 bilhões de reais, que ajuda mais de 40 milhões de pessoas, e 4 meses para 42 pessoas, o equivalente a 6 anos de Bolsa Família. Produzindo alguma coisa, não produzindo porra nenhuma. Então, são essencialmente intermediários financeiros, banqueiros, coisa do gênero. Então, esse negócio simplesmente não funciona, entende? A desigualdade aqui é sistêmica, ele é montado para estar extraindo, né? E uma das formas de extração é hoje o endividamento das pessoas, né? Quando você explora as pessoas através do salário, para explorar as pessoas através do salário, você tem que dar um emprego para ele, né? Agora, através do endividamento, você explora todo mundo. No Brasil, nós temos 212 milhões de habitantes e apenas 33 milhões de empregos formais privados, enfim, com carteira assinada, essa coisa, certo? O resto, o que faz? Se vira, né? Temos 11 milhões de empregos públicos, né? E o resto se vira das mais variadas formas, né? Então, na realidade, a exploração através do endividamento, nós temos no Brasil 61 milhões de adultos que estão ferrados ali no Serasa Experian, né? Eles chamam de negativados, o povo chama com nome sujo. Você sabe o que? Você não precisa dar um emprego. Qualquer pessoa mora na favela da Maré, ela tem um cartãozinho no bolso, fez uma compra, se for na modalidade crédito, sabe quanto o banco chupa? 5% dessa compra. Produzindo alguma coisa, nada. Quer dizer, de dezenas de milhões de compras no cartão, no dia eles estão só chupando. Isso é só no cartão, tá? Agora, você pega o rotativo do cartão, o juro, né, sobre o cartão, não a tarifa, isso aí está, no Brasil, 256%. No Canadá é 11%. Né? Aqui você faz no crediário 75%, na Europa é 6, 7% ao ano. Certo? Isso aqui, na realidade, se a gente soma o que os bancos, diversos intermediários financeiros, crediários, etc., retiram das populações, ordem de grandeza, apareceu numa manchete do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, né, dá 16% do PIB. Né? 16% do PIB, gente, certo? Chupado assim. Você pega o endividamento das famílias, o endividamento das pequenas e médias empresas, aí que tem vai buscar um empréstimo na agência bancária, tal, assim, o endividamento do Estado, o que o Estado pega dos nossos impostos e transfere para os bancos como juros sobre a dívida pública, dá mais 5% do PIB, você está esterilizando 20% do PIB, está entupindo justamente os 42 bilionários e semelhantes e agregados que estão em volta deles. Esse negócio não funciona. Porque antigamente o capitalismo era assim, o cara decide produzir sapato, monta uma fábrica, né, compra as máquinas, constrói a fábrica, ele produz sapato. É um sapato que é útil, dá para usar. Né? Ele gera emprego. Ele paga imposto. Né? A gente chia porque ele está explorando o trabalhador, mas pelo menos produzir alguma coisa. Esse sistema agora não. É um sistema de endividamento, né, das famílias, das pequenas e médias empresas e do setor público. O dinheiro do setor público é dinheiro nosso. Tá? Isso ferrou a economia. Nós estamos de 2014 para cá. Certo? O pessoal gosta de dizer que esses governos aqui assumiram a partir de 2016. Né? Eles paralisaram o sistema distributivo que funcionou, né, na fase de 2000, a fase de 2003 a 2013 no Brasil. O Banco Mundial chamou de a década dourada do Brasil, porque você fazia distribuição. Quando você faz distribuição, as pessoas têm que comprar. Quando as populações estão comprando, as empresas têm para quem vender. No Brasil, as empresas estão trabalhando a 70% da capacidade. Isso antes do coronavírus. Né? Por quê? Porque não tem para quem vender. Certo? Tem um artigo aí no Estado de São Paulo, né, o cara dizendo, o empresário, né, realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se não tem para quem vender? Quem produz, mesmo a micro, pequena empresa, todas essas coisas, economias familiares, tudo isso, né, eles não precisam de confiança e discurso ideológico.
Eles precisam de gente com dinheiro para ter para quem vender e juro barato para poder financiar a produção. No Brasil, você não tem nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque o dinheiro está indo para os bilionários, gente. Esse negócio simplesmente é disfuncional. Peguem esse meu livro, A Era do Capital Improdutivo, gente, não é livro para economista, tá? Tem, inclusive, uma rede de favelas no Rio que já fez esse curso comigo. Eu dei aulas online para eles, inclusive, mas, basicamente, como o livro está em vídeos, cada capítulo tem um vídeo de 10 minutos. Vocês podem pegar, organizar entre vocês, formar as pessoas para as pessoas entenderem como estão sendo extorquidas nesse processo. E entender os mecanismos te permite inverter os sistemas. Pega um negócio do pessoal do Banco Palmas no Ceará, certo? Eles simplesmente criaram um banco comunitário de desenvolvimento. Vocês podem entrar em contato, façam uma live aí com Joaquim Melo, do Banco Palmas, como eles montaram. Você sabe o que é? O dinheiro está circulando entre eles. Todo esse negócio que vocês estão fazendo aí, as vaquinhas, para resolver problema na comunidade, porque o governo está resolvendo, né? Sabe o que é? Ao mesmo tempo, uma oportunidade de se reapropriar do conjunto dos processos de transformação, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque o pessoal criou um Banco Palmas, essa comunidade de 30 mil habitantes, ali perto de Fortaleza, né? Eles estão fazendo as próprias roupas, e é legal, são orgulhosos de usar as próprias roupas, estão fazendo um monte de programas culturais, estão financiando a melhoria da comunidade, emitem um cartão de crédito, chama Palma Card, né? O cartão deles emite a própria moeda, o Palma. Já são 115 bancos comunitários de desenvolvimento no Brasil. Você sabe o que é? É que todos os juros, por exemplo, eu tenho minha poupança no banco, me rende uma merreca, certo? Mal cobre a inflação. Certo? Agora, se meu irmão precisa de dinheiro e vai no banco, sabe o que eles vão estar cobrando? Vão estar cobrando 60%. Então, sabe o que é? Eu tiro o dinheiro do banco e empresto para o meu irmão. O que eu estou fazendo? Em vez da gente financiar os bancos, a gente repassa o dinheiro entre nós. Quer dizer, essa extração do excedente social, que hoje se dá menos pelo salário baixo e mais pelo endividamento das pessoas, nós temos como sair fora dele organizando, transformando, por exemplo, a vaquinha que tem em Heliópolis num banco comunitário de desenvolvimento, e vão ver que é legal, tá? O Paulo Singer conseguiu isso, hoje é legal você fazer teu banco, você emitir tua moeda. Para que alimentar banco? Certo? Então, na realidade, esse é um eixo importante, porque a principal forma de empobrecimento das pessoas é através do endividamento e, evidentemente, através da exploração salarial também, ou de não criar os empregos, né? Sabe por que não se criam empregos? Porque rende muito mais para os caras que têm muita grana, rende muito mais eles fazerem aplicações financeiras do que investir. Eles chamam tudo de investimento, mas não é investimento, é aplicação financeira, são papéis. Eu posso fazer aplicação financeira e até ganhar um dinheiro, se eu for esperto, certo? Mas não vai aparecer um par de sapato a mais no país, nem uma casa a mais. Certo? Trabalho é trabalho, né? Como diz a Pâmela, né? Quer dizer, os caras que trabalham e que fazem as coisas, né? Vocês podem pegar até no meu blog aí o artigo que se chama Contas Públicas, vocês vão entender o processo. Eu estou trazendo isso porque, na realidade, eu acho que é uma oportunidade, essa tragédia que está sendo criada, de cada comunidade, e em particular as periferias, reassumirem, de certa maneira, o que a gente chama o empoderamento, reapropriar-se do próprio desenvolvimento. Em vez de ficar esperando Papai Noel que não aparece, certo? Se reapropriar, mandar um bauru para os bancos, certo? E ver como é que a gente emite moeda, certo? E cria, através dessas vaquinhas, você pode fazer contrapartida, você emite moeda, pode ser moeda eletrônica. Chamem pergunta que aparece aqui, para que alimentar banco, perfeito. Eu estou dando um exemplo, tá? Há uns anos atrás, a pedido do Lula, eu fiz a coordenação científica de um
de uma pesquisa, a gente rodou o Brasil, 1 ano e meio, mais de 400 pessoas, participou por Singer, passou um monte de gente de primeira linha, tá? Márcio Postman, etc. A gente rodou o Brasil perguntando aos municípios, onde é que dói o calo? E é diferente em cada local, certo? E a gente chegou a um relatório de pesquisa que eu sugiro que vocês peguem, tá? Vocês veem essa imagem aqui, Projeto Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. Vocês entram no meu blog, escrevem desenvolvimento local, vocês vão encontrar esse documento. Esse documento é curto, são 89 propostas práticas. Uma, você pode escapar do enforcamento. Eu pego o exemplo de Pintadas, na Bahia, né? Fizeram um próprio banco cooperativo, porque quando elegeram a Neuza de prefeita, né, o governo do estado mandou fechar a única agência bancária, né? Estamos no Brasil, tem que mostrar quem manda, né? Não se assustaram, fizeram um banco cooperativo. Aí viram que tem dinheiro que circula, e qualquer favela tem dinheiro que circula para burro, só que é chupado pelos bancos. Põe para circular através de uma intermediação, com uma pequena tarifa, mas só para cobrir os custos administrativos, e sem esses juros malucos, né? Vocês têm. Você sabe o que é? O pessoal da favela sabe qual é a parte da favela que virou uma desgraça quando chove, qual é o córrego que está contaminado, todas essas coisas, né? Então, o dinheiro passa a ser útil. Mas nós fizemos propostas na área de finanças, na área de tecnologias, tá? Eu acho muito legal, né? Por exemplo, falar com o Denis sobre o sistema, como é que a gente organiza parcerias com as universidades regionais, tá? Para apoio técnico, para a autotransformação das favelas. Assegurar, por exemplo, a banda larga decente para todo mundo, né? Há um conjunto de processos de parte tecnológica. Tem um outro eixo que é institucional. Então, por exemplo, Paraisópolis tem ali os presidentes de rua, enfim, outros têm sistema de aluguel de ambulâncias, mas vocês têm que ter uma estrutura, monta uma estrutura, tipo um conselho de desenvolvimento da favela, ou o que seja, de gente que é respeitada, que é ouvida naquele negócio, você passa a ter uma governança local. Coisa que o governo detesta, e as empresas detestam, né? Mas, na realidade, vocês geram o próprio processo decisório e organizam o uso dos recursos em função de prioridades realmente existentes. Essas prioridades, hoje, com o coronavírus, são espantosas, né? Mas nós temos que organizar, por exemplo, o sistema de informação. Vocês podem fazer uma parceria com as universidades, com a própria UFRJ, né? E vocês fazerem parceria de organizar realmente um sistema de informação da favela, certo? Para vocês formarem toda uma geração de gente, inclusive da nova geração, né? Que entende quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as tensões, enfim, organizar uma informação detalhada, informação gerencial para administrar essa região, né? Deixa eu só mencionar para a parte que a gente criou do emprego e renda, que fez o capítulo foi o Márcio Postman, né? São também um conjunto de propostas. Você sabe o que é? Olha, comunidade por comunidade pobre no Brasil, você tem um monte de gente desempregada, né? E você tem um monte de coisa para fazer. Não é física quântica, né? Dá para pensar, tem gente parada e tem coisa para fazer. O Celso Furtado já dizia, né? Olha, quando a pessoa está parada, qualquer atividade é lucro, né? Esse negócio de vocês colocarem no manifesto de vocês as frentes de trabalho, eu acho excelente, né? Eu participei disso, a gente organizou em Santos, né? Com o pessoal lá da prefeitura, que era do PT, o Davi Capistrano, hoje falecido, né? Eles tinham, as empresas construtoras, né, tinham feito sistemas de esgoto absurdos, né, e contaminou as praias, o que matou o turismo, paralisou Santos, né? O pessoal cadastrou todos os desempregados, quem tem que conhecimento de que coisa, e começaram a utilizar isso, transformaram isso
numa Operação Praia Limpa, que eles chamaram, né? Uma remuneração muito básica, entende? Mas, pelo menos, as pessoas estão fazendo coisas e estão enriquecendo as comunidades, né? Isso dinamizou e gerou, na realidade, um conjunto de empregos permanentes. Fizeram uma parceria com o Sistema S, SEBRAE, SENAI, etc., para a requalificação dos desempregados, né? Então, uma parte era trabalho, uma parte requalificação. Estou sugerindo o seguinte: muita coisa pode ser feita a partir da base, se reapropriando dos próprios destinos. A gente vai ter que continuar xingando o pessoal lá de cima, que não faz rigorosamente nada, e ajuda, inclusive, esse sistema de extração, mas cai fora dos bancos, organiza um sistema de autoajuda dentro, cria a solidariedade dentro da favela, monta um conjunto de programas culturais para a molecada, para a juventude, enfim, essas coisas, eu acho que nós temos uma riqueza, digamos, de corações, né, nessas comunidades que é importante se aproveitar, né? Peguem esse documento, tem um livrinho meu que pode ajudar muito vocês, que chama O que é Poder Local. Gente, todos os meus negócios, esse documento que eu mostro, está tudo online no meu blog, tá? Nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online. E não é livro científico para aparecer na CAPES e ter pontinho, tá? São ferramentas de gestão que a gente produz para uma reapropriação da economia e da transformação social pela base da sociedade, né? Eu acho muito legal a iniciativa de vocês, essa live. Você sabe que a gente está, pelo menos eu estou isolado, né? Mas nunca estive tão conectado, mano. Então, essa hoje é a terceira live que eu faço, né? Discutindo problemas, porque o Brasil todo está discutindo, porque não é só agora por causa do coronavírus. Nós estamos ferrando o Brasil em termos ambientais, e não é só a destruição da Amazônia, é generalizado, né? Nós estamos ferrando o Brasil pela desigualdade. Isso aqui é espantoso, né? Esse negócio de 1% que tem mais que os 99 seguintes, e sem produzir porra nenhuma, entende? Esse negócio é patético, né? E o caos financeiro, porque o dinheiro é nosso, gente. Certo? Dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro que a gente coloca na agência bancária, é dinheiro nosso, e tem que servir para desenvolver o país, entende? Não para enriquecer esses bilionários, né? De certa maneira, você sabe o que é? Essa discussão não é só no Brasil, está se generalizando. Tá? Tem muita gente no planeta que está com o saco na lua desse negócio. Tem uma outra economia que está aparecendo, gente. Vale a pena se ligar nessas novas tendências. É isso aí, gente. Obrigado. Professor, obrigado pela sua apresentação. Sempre é muito interessante. O senhor traz muitos exemplos, é muito rica a sua apresentação, e eu acho que a gente pode aproveitar, então, a oportunidade, inclusive, para incentivar que os candidatos aí a prefeito que hoje estão se apresentando, para que eles se comprometam com esse tipo de proposta também, para que a gente tenha um compromisso desses candidatos em fomentar a formação. Eu acho que é essencial que nós tenhamos isso, né? Para que a gente possa, de fato, ter esse processo de desenvolvimento local. Muitas vezes até por não conhecer, não saber, é muito interessante. Bem, eu vou pedir, então, agora, nessa etapa, nós vamos pedir para que os debatedores, que são representantes aí das organizações que estão promovendo, né, essa live, eles teçam comentários e façam também questões para os dois convidados, né, para a Pamela e para o professor Ladislau. Então, eu vou começar aqui apresentando primeiro o Anderson Costa, que é da Nova Frente Negra Brasileira. O Anderson é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Marketing de Serviços, licenciatura plena de Matemática, Física, pós-graduação em Desenvolvimento Educacional, militante da Nova Frente Negra Brasileira e presidente do PCdoB de Bertioga, né? Então, eu passo a palavra para o professor Anderson, né, para que ele faça aí as suas considerações, teça algumas reflexões e também formule alguma questão que ele julgar
né, para quem ele deseja aí fazer formular alguma questão. Anderson, a palavra é sua. Boa noite a todas, a todos e a todos. Estou, assim, encantado de estar aqui participando dessa live maravilhosa, né, onde o professor Dauber deu uma aula extraordinária, onde a nossa irmã Pamela também falou muito bem sobre o que está acontecendo hoje em dia. Então, eu sou professor da rede estadual do Estado de São Paulo, um dos coordenadores da Nova Frente Negra Brasileira e ativistas, né? E dentro do que a Pamela fez os comentários, esse é um dos papéis da Nova Frente Negra Brasileira, que é observar e aumentar o protagonismo negro na esfera de poder, porque nós temos que estar observando essas demandas, né? Tudo aquilo que acontece com o nosso povo. Eu gostaria de estar formulando uma pergunta para os dois, tá? Então, assim, nós estamos no meio de uma pandemia. As reformas precarizaram drasticamente as relações trabalhistas, com relação à aposentadoria e tudo mais, né? Os empregos já não são mais como eram antes. Nós estávamos conversando um pouco antes, quando uma pessoa aparece da seguinte forma: perdi o emprego. Tempos atrás, ela tinha o seu tempo para procurar um emprego, enfim. Hoje em dia, a partir do momento que essa fala se concretiza, a pessoa já perde, o trabalhador já perde totalmente a perspectiva. E temos aí essa relação do mercado financeiro, né, que nós estamos observando que o governo que aí está, ele trabalha em favor desse mercado financeiro especulativo. A minha questão, ela se decorre no seguinte: será que ainda cabe falar sobre a relação de capitalismo e pensar numa nova estrutura? Eu gostaria de estar passando essa minha colocação aí para a Pamela e para o professor Ladislau. Eu vou aproveitar, então a gente faz, acho que apresento já o Deco, o Ederaldo Nascimento, da Frente para Favela Brasil, faço a apresentação, acho que ele já formula a questão, e aí depois o Cavanha, que é da Rede Quilombação, também faz formula a questão dele, e assim, nós fazemos tudo de uma vez só, fica mais, acho que mais produtivo, né? Cada um vai fazer uma questão. Então, o Deco, né, o Ederaldo Nascimento, ele é geógrafo, professor, produtor cultural, ativista, escritor e compositor. Ele é um dos criadores do projeto de cotas, e ele está representando aqui à frente Favela Brasil. Eu peço a ele que, então, formule aí a questão ou faça alguma consideração se ele julgar necessário. Bom, boa noite a todos e todas. Eu acho que a formação do Frente Favela Brasil pelo Celso Ataíde foi uma grande sacada, porque a periferia e as favelas têm a sua dinâmica, né? E por vezes a gente não dá muita vazão para isso. No Brasil, infelizmente, é muito difícil nós conseguirmos dados, né, mas os dados que são levantados, os poucos dados que nós temos, na verdade, né, de quanto representa essa dinâmica, né, porque você tem uma outra relação hoje, e essa relação do capitalismo, né, que é a tecnologia. A tecnologia mudou o que nós no passado chamávamos de a formação do capital, ou o processo de industrialização, porque todo o processo hoje de tecnologia, ele permite, né, menos mão de obra, né, ele permite, por exemplo, agricultura, né, que você tenha mais assertividade, né, você sabe o dia que chove, você sabe o tipo de maquinário, você sabe, inclusive, muitos países comprando a produção agrícola antes mesmo da sua produção, são contados, às vezes, de 2 anos, enfim, né. A mudança desse processo capital
e aí é meio uma pergunta, né, inclusive queria ver a Pamela falando um pouco, né, como se dá essa relação na maré, e para o professor também, ela acaba com esse capitalismo que a gente existe, apesar, outro fator que traz a pandemia, de novo, mostra o quanto é desigual, por exemplo, o acesso à tecnologia, né, mesmo vendo algumas coisas interessantes, e a maré, né, no seu espaço, que conseguiu na mídia por diversos trabalhos, mostra, por exemplo, algumas atividades, enfim, essa dificuldade. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, na Zona Norte, é muito difícil e é muito ruim o sinal. Né? Não sei se, por exemplo, na maré no Rio, ele sofre desse mesmo descaso. Né? E essa relação nova de trabalho, né, que você precisa de menos gente, né, você, por exemplo, hoje o banco, você não precisa de agência, né, você precisa de menos pessoas trabalhando, e efetivamente essa relação que você tem com o capital que muda na vida das pessoas, né, porque é fato, o antes colocou uma relação que é fato, né, hoje as pessoas desempregadas, elas não têm perspectiva de voltar, né, mesmo antes da pandemia, né, eu já falava para algumas pessoas que esses 13 milhões que foram tão significativos, né, não iam voltar ao mercado de trabalho, né, nós tivemos 2 ciclos extremamente interessantes, que foi a Copa do Mundo e depois os Jogos Olímpicos, né, sem contar a possibilidade de mais recursos na economia, enfim, né, acabado isso, o Estado, de novo, ele fez concentração de renda, né, e aí, para quem gosta um pouco mais de economia, é importante ler, observar 2008, né, a crise dos Estados Unidos, o Brasil opta por colocar muito mais dinheiro no banco do que necessário, né, e uma das críticas que eu faço é em relação, por exemplo, ao fundo de garantia. Né, o fundo de garantia por tempo de serviço, ele é um dos pilares para você desenvolver o país em termos de saneamento. Né, e nós, periféricos, né, que moramos em comunidades, que moramos na periferia, sabemos a importância que tem esse recurso para chegar a saneamento. Né, só que esse recurso hoje, ele é distribuído para a população, né, e como não há um programa financeiro, ele serve de alento para muitos, né, esses 600 mil reais, enfim, e o que faz? Ele descapitaliza o setor de saneamento. Né? E dentro dessa observação, o que faz? As pessoas, novamente, não têm direito à água, né, não têm direito ao tratamento de esgoto, e com certeza você cria um ciclo, né, que é um ciclo da saúde, né, que é um ciclo da pessoa ter que, o pouco recurso que tem, ela comprar remédio, enfim. Né? Então, esse processo político, né, essa mudança, primeiro, hoje você tem o Facebook, né, já que nós estamos falando de produção, né, que ele consegue fazer coisas maravilhosas, com certeza, mas a quantidade de pessoas que ele precisa, né, na sua produção é muito pouco. Né? Enfim, eu queria falar um pouco, ou entender um pouco, né, das falas dos nossos palestrantes, né, primeiro como que a maré, ela se olha, né, esse potencial que as periferias, as favelas são, né, e professor, eu queria saber um pouco, né, se o capitalismo, esse capitalismo industrial, ele rompe, né, em função das novas tecnologias. Por hora é isso, obrigado. Oh, legal, Deco. A pergunta aí do capitalismo, essa aí vai dar uma boa cutucada. E vamos então passar para o Marcelo Cavanha, da Rede Quilombação. Ele é assessor da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e coordenador da CUFA Jardim Ibirapuera. Militante da Rede Antirracista Quilombação e do movimento Hip Hop. Conselheiro no Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Então eu passo a palavra ao Cavanha para que ele faça alguma reflexão e formule uma questão. Desculpa, meu microfone estava aqui desabilitado para ouvir atentamente todos
os palestrantes, todas as informações. Novamente, boa noite, todas e todes. É uma honra estar aqui participando desse bate-papo, dessa conversa que a tecnologia nos proporciona nesse momento tão difícil. Eu queria falar um pouco sobre essa questão também dos impactos dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, principalmente nas periferias e nas favelas, Brasil afora, e estando trabalhando, atuando ali na ponta, como a Pamela também na Maré, junto às ações da CUFA. Eu já disse algumas vezes, em algumas lives que eu já participei, que essa pandemia, na verdade, parafraseando o Eduardo Galeano, né, ele veio mostrar as veias abertas da desigualdade social do Brasil, né, porque essa realidade sempre esteve aí, ela só veio se agravar com o processo da pandemia. E acho que uma outra situação também que a pandemia traz, e que é muito preocupante, é porque ela também tira da periferia, tira desses territórios a esperança, né? A questão da luta, de conseguir batalhar, correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, e quando a pandemia vem, e numa atitude correta do isolamento social, e tudo que já foi discutido durante todo esse tempo, e hoje se tem uma falsa realidade que a pandemia já chegou ao final, e a gente vem acompanhando isso diariamente, mas essa possibilidade de correr atrás do seu sonho, de batalhar, de acordar na madrugada, de correr atrás dos seus objetivos, a pandemia ceifa isso e traz para a gente essa realidade que a gente está vivendo. E a Rede Quilombação, quando ela surge, quando ela é criada, idealizada inicialmente pelo professor Denis de Oliveira, e dentro do seu primeiro encontro, do seu nascedor ali, ela foi muito, muito feliz quando ela cria a sua palavra de ordem, o que dá hoje um principal direcionamento do que é a Rede Quilombação e o que ela pensa, e a nossa linha de estrutura de luta, a democracia não chegou na periferia. Então, muito se discutiu, muito se falou, e se discute hoje, do ataque à democracia, de que estamos com a democracia em risco, do que estamos com o sistema democrático em risco por tudo que está posto aí no atual cenário político, mas, na verdade, até mesmo essa democracia que está em risco, que de fato está, e que está sendo atacada, e que se tiverem diversas manifestações pela democracia, essa democracia ainda nem na periferia ela chegou. Essa que está sendo atacada na periferia ainda não chegou. Seja através de políticas públicas, seja através da violência do Estado com o seu braço armado com a polícia, seja ainda a periferia e as favelas do Brasil ainda vivem num estado de exceção, vivemos ainda no AI-5, né? Então, essa situação ela vem só sendo mais agravada e mais escancarada nesse período de pandemia, nesse período que nós estamos vivendo. Das ações da CUFA, e muito se falou na tecnologia e na questão das mulheres, uma das ações que foram feitas pela Central Única das Favelas foi o programa Mães da Favela, que foi um programa de transferência de renda no valor de R$240, onde foram arrecadado esse valor através de doações e de diversas lives envolvendo diversos artistas de diversos segmentos da cultura, para que eles pudessem levantar esse dinheiro, e mais de 80 mil famílias foram atendidas por essa ação de transferência de renda, além da distribuição das cestas básicas, onde atuamos hoje em 5 mil favelas, mais de 5 mil favelas em todo o Brasil. E agora a gente vai para um novo processo que tem muito a ver com o que foi colocado hoje, e também a gente escolheu o nome Mães da Favela, por tudo que já foi posto pela Pamela e por todas as pessoas que expuseram aqui, a importância e a realidade do que são as mulheres, que são o sustento, não só o sustento ali, provedor da família, mas que estrutura as periferias e as favelas pelo Brasil. Então, esse cartão de transferência de renda, que era ou pelo Vale Alimentação ou
um aplicativo da PicPay, era feito chamado Mães da Favela. E agora a gente vai lançar no próximo dia 24 o Mães da Favela On, que se fala tanto, né? Tem a gíria, agora nós estamos falando a Mãe Tá On, onde nós vamos distribuir 500 mil chips para essas mães, onde elas vão ter acesso à internet, acesso a conteúdos educacionais e culturais, além das redes sociais, de algumas redes sociais, gratuitamente no período de 6 meses, e tem uma segunda etapa também, que é o processo de colocar antenas de Wi-Fi dentro desses territórios, por tudo que já foi colocado aqui na questão da importância das tecnologias e dentro dessa nova realidade de pandemia, a dificuldade que essas famílias têm e esses territórios têm na questão principalmente educacional e na questão da escola ali formal para conseguir estudar e ter acesso a essas tecnologias, a desenvolver esse estudo em casa. E acho que a Pamela foi cirúrgica quando ela colocou, entre várias questões que ela colocou, mas essa principalmente, quando ela fala do papel do poder público e o papel dessas organizações, até mesmo dentro das ações da CUFA. Nós fizemos uma pesquisa entre as mães que são atendidas no programa Mães da Favela, e nós conseguimos perceber também que 60% dessas mães que recebiam as cestas básicas, elas dividiam a cesta básica com outras pessoas que estavam ali, ou da sua família estendida, ou de amigas, ou de vizinhas que estavam próximas, que naquele momento não tiveram a possibilidade de receber a cesta básica, porque realmente é impossível conseguir atender a todos, mesmo com volumes muito grandes que não só a CUFA, não como a Rede de Namarés, mas diversos outros coletivos, diversas outras organizações têm se mobilizado tentando ajudar nesse momento tão difícil. Então isso mostra muito também a dinâmica e o DNA desses territórios, né? E aí, trazendo mais para a questão de uma pergunta, para encerrar a minha fala e poder escutar mais os nossos debatedores e reforçar que o privilégio e a honra de estar participando dessa live hoje aqui, agradecer a todas as pessoas que também estão aí nos assistindo. Vai ser a pergunta do milhão. Se a gente for falar, se fala muito no novo normal, se fala de uma nova sociedade que vai surgir a partir dessa pandemia. Eu confesso que eu não estou tão otimista nesse sentido. Eu acredito que as pessoas que, trazendo um pouco de uma gíria ali, que correm pelo certo, que fazem o seu trabalho, que são pessoas sérias, continuaram fazendo isso durante a pandemia, e as pessoas que não correm pelo certo, ou que têm as suas outras questões e seus outros interesses, vão continuar fazendo isso, haja visto a quantidade de notícias que a gente tem de problemas de corrupção, de pessoas que estão desviando verba de respiradores e de equipamentos que salvam vidas num momento tão triste, tão trágico. E a minha pergunta para os dois é, se fôssemos elencar ali esse manifesto, essa proposta que a Rede Quilombação, junto com Frente Favela Brasil, a Nova Frente Negra Brasileira, traz de propostas para um processo pós-pandemia, mas quais seriam os grandes desafios, ou o maior desafio dentro desse processo? O que dá para se aprender dentro desse momento que nós estamos fazendo, trazendo todas essas reflexões que estão postas dentro desse sistema que foi construído por essas 3 entidades, mas qual seria o nosso grande desafio, tanto quanto essas propostas ou para além dessas propostas? O que a gente pode começar a vislumbrar, obviamente entendendo que esse tema não se esgota e não se encerraria aqui, mas para a gente pensar o grande desafio que a gente tem nesse período pós-pandemia. Obrigado, Cavanha. Eu vou aproveitar agora o fato de estar mediando e também encaixar aqui duas questões. Vou aproveitar. Assim a gente os professores ficam com essas duas questões para 3 questões, 4 questões cada um, né? Eu acho que dá para a gente fazer assim. Em relação a Pamela, eu só queria entender o seguinte, né, Pamela, se você percebe, né, considerando que foi
apresentado pelo professor Dalbo, se você enxerga essa viabilidade dessa proposta que ele falou de desenvolvimento local, de uma economia, inclusive, né, de uma economia local, desse tipo de desenvolvimento, se é que vocês já não fazem algo lá, eu gostaria de saber um pouquinho a respeito disso. E uma outra coisa em relação a esse mesmo desenvolvimento é o problema que aparece muitas vezes com relação às organizações criminosas, que às vezes dominam. Se a gente fosse trabalhar alguma coisa nesse sentido, se a gente não teria uma grande resistência por parte dessas organizações que muitas vezes têm um domínio muito forte, né, nas comunidades. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você a respeito disso. E do professor Ladislau, a pergunta é um pouco mais acadêmica, que seria um pouco assim, quando eu já li o livro dele uma vez, mais de uma vez, inclusive, e assim, ele faz uma apresentação muito didática, muito clara, de como se constitui hoje o poder econômico no mundo e no Brasil. A forma como se constituiu. O fato de a gente não ter um governo mundial, mas tem um poder econômico mundial hoje muito bem estruturado, né? E aí, me parece que quando a gente faz isso, quando o senhor apresenta isso, fica para mim cada vez mais difícil entender a possibilidade de uma reforma do capitalismo. Eu acho muito difícil por conta do poder que é descrito, da forma como ele está se constituindo. Então, eu acho que, assim, bastante, assim, essa iniciativa de desenvolvimento local, tal, me parece interessante e tal, mas acho bastante complicado para que a gente consiga se organizar, né, e ter força para contrapor, né, porque não se trata só de um problema nacional, o Estado nacional mesmo hoje já se vê limitado bastante no desenvolvimento dessas políticas, e quanto mais a gente vê, mais, né, mesmo que governos com propostas que vão de encontro a melhorar a situação da população, o que ocorre é que eles não conseguem implementar isso porque o poder econômico é muito forte e simplesmente tira o sujeito, implementa um golpe, como foi o que aconteceu, e ponto final, e acabou. Então, essa que eu acho que é o grande problema, né? Como é que a gente consegue força para contrapor esse tipo de poder econômico, né? Então, fica aqui a minha questão, vou aproveitar e passar. Eu acho que, se a Pamela quiser responder em primeiro lugar, fique, por favor, Pamela, se você puder, aí as questões que foram colocadas. Obrigado. Pronto, estava só abrindo aqui o microfone e posicionando, que eu fui anotando aqui no bloco de notas as perguntas para a gente não se perder. Vou tentar ser sintética. Então, o Anderson faz uma primeira pergunta, querendo saber um pouco se a gente ainda deve falar sobre capitalismo, discutir o capitalismo nos tempos atuais. Eu vou deixar essa pergunta para o professor Ladislau aprofundar um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente discutir capitalismo e questionar o capitalismo enquanto sistema, mas questionar também as consequências do sistema capitalista. E aí eu vou tentar costurar isso um pouco nas outras respostas para deixar o professor Ladislau trabalhar melhor, bater um pouquinho no capitalismo. E aí o Deco perguntou, ele trouxe, pelo que eu entendi, algumas questões, na verdade, né? Ele traz uma questão que tem a ver com o sistema capitalista, quando ele fala um pouco de desemprego, e aí eu vou começar por essa questão. Deco, e para, enfim, quem está nos assistindo, realmente esse dado que você traz é um dado importante, né, que na contemporaneidade, e aí trazendo um pouco para o nosso caso aqui no Conjunto de Favelas da Maré, o que se observa no desemprego é realmente isso que você traz, é uma falta de perspectiva de reinserção no mercado de trabalho. Então, o que a gente tem observado aqui é uma fuga para o mercado informal. Só que se a gente está vendo o esgarçamento das relações de trabalho formais, no mercado informal, então, né, é mais delicado ainda. Então, só para dar um exemplo, a gente tem, por exemplo, nós da Rede da Maré, a gente tem, né, uma série de parcerias, uma dessas parcerias é com o Sebrae, e a gente está sendo muito demandado nesse sentido, de muitas pessoas buscando a ajuda do Sebrae, porque estão nesse momento buscando empreender, só que é muito importante a gente diferenciar empreender do que trabalhar precarizado, né? Mas muitas pessoas estão tentando buscar pequenos empreendimentos, né, individuais nesse momento,
né, de desemprego. Então, realmente, a gente está percebendo isso. Quando há o desemprego, não tem aquela coisa de não vou ficar tranquilo, vou receber o seguro-desemprego e depois volto a buscar um outro posto de trabalho. Realmente, a reinserção no mercado de trabalho está mais difícil, o que, no nosso olhar aqui, está ocasionando um aumento do trabalho informal. E um aumento também na busca por entendimento nesse sentido, porque também não é simples, né? E aí tem toda uma discussão sobre formalização, né, de empreendedores, microempreendedores, mas que a gente está vendo esse número crescer e ficar cada vez mais expressivo. E aí, trazendo também os dois outros pontos que o Deco trouxe, o Deco faz uma pergunta com relação também à internet e tudo mais. É um dilema, eu estou muito feliz que a minha internet ainda não caiu. Eu moro no Parque União, que é uma das favelas aqui do conjunto de favelas da Maré, e a internet é muito precária, existe um sistema de monopólio de uma grande empresa de telecomunicações aqui na região da Maré, e as outras empresas alegam que é uma área de risco e por conta disso não podem instalar os seus serviços, e aí a gente vai buscando soluções no território, então quem tem uma internet acaba dividindo com os vizinhos e vizinhas, e aí isso diminui também, né, a qualidade dessa internet. Então, realmente, aqui a gente só tem, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas é uma que tem um nome bem pequenininho. Uma operadora é a única que realmente presta o serviço aqui, só que, infelizmente, é um serviço muito ruim. E as operadoras, para a gente ligar mesmo, fazer ligação independente de internet, também não funcionam. O meu telefone não funciona, por exemplo, no banheiro da minha casa. Se alguém me ligar, eu estiver tomando um banho, vai dar fora de área, porque as operadoras não cobrem as favelas como um todo. E também, fechando a questão que o Deco traz, como a Maré se olha nesse sentido de potência, né, nesse potencial, é muito importante a gente trazer essa discussão, né? A Maré tem um histórico de movimento social já bastante antigo, só que, infelizmente, a gente não observa esse mesmo quadro em todas as favelas, então é muito importante a gente perceber as diferenças, né, de favelas. Por exemplo, a favela onde eu nasci, que é o Morro do Juramento, não tem essa organização que a gente vê aqui na Maré, só que, ao mesmo tempo, é uma favela que tem uma série de potências, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar replicar modelos que deram certo em algumas favelas, pensar como esses modelos podem apoiar outras favelas também, que é muito do que a gente pensa aqui na Maré, e nesse momento de pandemia é realmente o que a gente está vendo acontecer, né? Quem realmente foi para as ruas pensar políticas de redução de danos nesse momento de pandemia foram as organizações de favela, né? Aqui na Maré, no Alemão também, no Complexo do Alemão, quem a gente viu buscando parcerias com as instituições de saúde, buscando a garantia da segurança alimentar da população, foram as organizações de favela. E aí, para passar para a questão do Marcelo Cavanha, ele pergunta um pouco para a gente o que dá para a gente aprender nesse momento e qual seria o nosso maior desafio. Marcelo, eu acho que o que a gente pode aprender é realmente isso que eu acho que eu estava falando, que a gente precisa aprender, e aí o professor Ladislau traz um pouco também dessa economia que é aplicada, né, desses modelos de economia local. Eu acho que o que dá para a gente aprender é isso, são aprendizados que a gente consegue ter com as próprias favelas, com as próprias comunidades. Eu acho que a gente está apresentando modelos que podem ser implementados em vários outros espaços e que têm dado muito certo. Aqui na Maré, por exemplo, a gente tem um histórico. A gente, por exemplo, fez um censo populacional da Maré. A gente consegue ter um panorama, esse número de 140 mil moradores, a gente tirou justamente desse censo. Foi um trabalho, né, extenso, cansativo, mas que é muito importante ser feito. Então, a gente criou uma metodologia para mapear esses moradores. A gente também fez um processo de nomeação de ruas. Agora a gente fez esse processo de criação dessa campanha Maré diz não ao coronavírus, que é dividida em várias frentes. Então, a gente tem uma frente, por exemplo, pensando comunicação de qualidade, pensando que a gente está nesse momento em que a ciência, né, está sendo destruída. A gente tem pensado como levar comunicação de qualidade para dentro da casa dos moradores. Então, eu entendo que as favelas estão criando uma série de metodologias de trabalho e de impacto que eu acho que são um grande aprendizado que a gente pode tirar desse momento. E o que eu traria enquanto desafio
é justamente a estrutura, né? Que, como o professor trouxe, a gente vem de uma estrutura que é criada para ser desigual mesmo. Então, eu acho que esse é o grande desafio, a gente enfrentar essa estrutura de desigualdade construída historicamente. E aí, para fechar a pergunta do João, que ele traz um pouco, se eu enxergo viabilidade de propostas de economia local, e se tem algo aqui na Maré com relação a isso, e se existiria algum tipo de resistência no território. Eu enxergo muita viabilidade de processos de economia local. A Maré tem uma rede local muito grande, né? Eu vou dar um exemplo, né, eu mesma. Se eu quiser, eu consigo ficar, né, isso fora da pandemia, eu consigo ficar um mês sem sair da Maré. E aí eu consigo comer fora, se eu tiver que ir num salão, né, de beleza, eu vou. Se eu quiser assistir uma palestra, eu vou. Um show e uma peça de teatro, eu também vou. Compras também faço dentro do conjunto de favelas da Maré. Então, existem moradores que ficam meses sem sair da Maré, porque conseguem fazer toda a sua rede de consumo, e aí consumo econômico, consumo cultural, dentro do conjunto de favelas da Maré. Então, eu acho que é muito possível a gente ter uma rede de economia local. E sobre a resistência, não acho que haveria tanta resistência, não, porque a gente tem realmente uma série de organizações da sociedade civil que tem um histórico de trabalho local muito grande e que realmente fazem um trabalho muito sério e muito firme aqui nos territórios. Então, para fechar, eu acho muito possível. Eu acho que territórios como Maré, Rocinha, Alemão, tem já uma economia local muito fortalecida. Então, a gente tem uma moeda, tem um sistema que seria muito viável e seria, ao meu ver, muito interessante. É isso, vou passar a palavra para o professor, que eu quero ouvi-lo também. Vai lá, Pamela. Olha, você sabe o que, Pamela, eu queria te pedir o seguinte. Imagina que você faça uma nota, um artigo, né, tipo, na falta de governo, a gente se governa. Né? E descrevendo essa economia local. Porque são iniciativas extremamente importantes. Eu volto a dizer, quer dizer, a gente está esperando Papai Noel, não vai chegar. A gente chia, não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo. Alguma vez eles fizeram, entende? Então, se você puder organizar, ou eventualmente, junto com o pessoal aí da universidade, organiza uma pesquisa sobre isso e sistematiza esse negócio. Entende? Eu posso empurrar a publicação de um livro sobre esse negócio. A gente coloca essas coisas online. Entende? Você tem um monte de comunidades pobres à procura de rumos, né? Esse negócio ajuda muito, entende? Ajuda muito. Eu vejo, por exemplo, eu fiz uma nota aqui sobre as iniciativas de Paraisópolis, de Heliópolis, né? A que ponto isso, sabe, as pessoas procuram, né? Porque dá um certo desespero. Esse governo está apenas batendo boca e arrancando pedaços do Brasil, é a Petrobras, é o petróleo, queimando a Amazônia, enfim, então, fazendo a farra deles, né? São esses bilionários, esse negócio que eu mencionei aí, dos 42 bilionários, a zona que estão fazendo, né? Então, você sabe o que é interessante? Que nos Estados Unidos, que lá tem o Trump, né? Que também não ajuda, um monte de cidades, a começar por Nova York. Nova York meteu nos jornais: Mr. Trump, you are not welcome in New York. Sr. Trump, o senhor não é bem-vindo em Nova York. Nós vamos fazer políticas ambientais, políticas sociais, geração de emprego, o diabo, nós vamos tocar as coisas. Tá? Está entendendo? Ou seja, sobretudo com esse negócio de eleição municipal, a gente pode pensar o seguinte: bom, enquanto vocês ficam lá batendo boca, entende? Nós aqui vamos fazer o possível. Tá? E dá para fazer, quer dizer, esse negócio que a gente tem tanta coisa para fazer em cada comunidade pobre e tem tanta gente parada, certo? Então a gente inventa uma moeda de troca, faz um acordo com alguns comércios que recebem essa moeda, faz uns ajeitamentos, né? Puxa aí o Joaquim Melo lá do Banco Palmas, puxa gente que está trabalhando com isso, puxa esse meu documento que eu mostrei aqui, né? É só colocar desenvolvimento local, vocês pegam, vocês podem imprimir, repassar, enfim,
inventa as coisas. Agora, deixa eu puxar pelas perguntas aqui. As duas primeiras, tanto do Deco como do Anderson, né, sobre para onde vai esse negócio. Gente, eu fiz um livro que é rigorosamente sobre isso. É um livro pequeno, tá? Chama O Capitalismo se Desloca. Ele está online e está impresso pela editora Sesc, de São Paulo. É um livro muito legal, muito bem impresso, e eu estou muito interessado que vocês peguem isso, sabe? Porque nós estamos enfrentando outro capitalismo, gente, né? Eu vou até dizer, aquele cara que produz sapato, a gente chia porque explora os trabalhadores pelo salário, certo? Mas, pelo menos, produzia sapato, gerava emprego e pagava imposto, né? Deixa eu trazer uma coisa importante, que é o seguinte: quando você dinamiza a economia pela base, isso gera demanda. Essa demanda dinamiza as empresas. Ambas pagam imposto. E por que é tão importante? Porque o pessoal fala aqui em estado mínimo, essa cretinice, certo? Na realidade, quando você tem, por exemplo, na fase de 2003 a 2003, que você tinha superávit, né? Esse superávit era utilizado, de um lado, para fazer infraestruturas, o que melhora a produtividade das empresas, e de outro, para assegurar o que a gente chama de salário indireto. O bem-estar da família não é só o dinheiro no bolso, certo? Porque o dinheiro no bolso, você paga o aluguel, faz a compra, tal. Mas você não compra a escola, você não compra o hospital, você não compra a delegacia e coisa do gênero, certo? Você tem que ter acesso. Ordem de grandeza, nos países que funciona, fica 40% esse salário indireto, são as políticas sociais, certo? Que te dão tranquilidade. Você vai saber que vai ter o SUS, no pior dos casos, você tem onde levar o moleque doente, certo? Então, essas coisas são importantes, esse tipo de equilíbrio, e é o papel do Estado. Agora, esse capitalismo se deslocou, porque não é mais o produtor de sapato, é essencialmente gente de área de bancos, de área que compra ações, que faz a especulação, o que a gente chama hoje de mercados. Mercados antigamente era onde você tinha para comprar fruta, batata, o diabo, né? Hoje não, os mercados é o povo da grana, né? Eles estão explorando sem produzir. Então, esse novo capitalismo está levando a novas dinâmicas. Esse último livro, chama O Capitalismo se Desloca, tá? Vocês têm, eu trabalho 17 eixos de transformação. Antigamente, a gente falava os trabalhadores industriais eram o proletariado, né? Agora virou precariado, né? Eu pus uns 12 minutos de vídeo sobre isso hoje no meu blog, né? Na realidade, é cada vez mais sistemas precários, entende? Então, se você pega que a forma de apropriação do excedente está mudando, a forma de ter um emprego está mudando, não é mais a indústria que manda nas coisas, e sim os controladores financeiros, através de ações, que controlam as indústrias e extraem os dividendos. E os dividendos no Brasil são isentos de imposto. Por quê? Porque esses grandes grupos financeiros é que financiam a política. Então, você gerou um outro sistema, tá? O que a gente vê na imprensa eles chamam de indústria 4.0. Eu não trabalho com essa visão. Eu trabalho com o conceito de revolução digital. Essa revolução digital é tão profunda, por exemplo, se vocês pegam o tempo agrário, com os feudos, com todo esse processo, né? Você teve uma revolução industrial e hoje nós temos uma revolução digital. É da mesma profundidade da transformação. Eu acho que o capitalismo está pegando novos rumos. Peguem esse meu livro, vocês vão encontrar, inclusive, indicações de leitura. Isso não estou tirando da cartola, um monte de gente está se dando conta que o sistema planetário está se deslocando em profundidade, está mudando, né? Nós estamos buscando novos rumos, né? Hoje, por exemplo, o principal fator de produção é tecnologia, né? E tecnologia, sabe o que é? Muda profundamente, porque se eu passo meu relógio para a Pâmela, eu deixo de ter meu relógio, são bens rivais, isso é o século passado. Se eu passo uma ideia para ela, eu continuo com a ideia.
Ou seja, dá para generalizar tecnologias, conhecimento, compreensão, inclusive acesso banda larga à internet, de maneira praticamente gratuita para todo o planeta. Tem imensas novas oportunidades pela frente, né? Daí a importância da educação, da apropriação das tecnologias. É um novo sistema. Eu recomendo a vocês o livro, eu sou suspeito por achar que o livro é bom, mas, enfim, vocês vão ver que é bom. Eu estou aqui, Deco, estou estendendo muito, mas as políticas de emprego, eu acho que é isso aí, gente. Tem tantas coisas para fazer e tanta gente parada. Vamos inventar formas paralelas, frente de trabalho, o diabo, e exemplo sobre isso, né? Eu acho muito bom a expressão que o Marcelo trouxe, né? A democracia não chegou à periferia. E não chegou mesmo, né? Eu recomendo muito parcerias, por exemplo, com o MST, com universidades, com os mais diversos grupos. O MST fazendo muito trabalho de levar alimentação para a periferia, as coisas do jeito. Tem coisas muito interessantes em construção, né? E, Marcelo, também, se a gente puder, na mesma linha que eu estava falando com a Pâmela, a gente fazer, sabe, publicações, lives, o diabo, sobre as coisas positivas, mostrar, olha, as pessoas na base da sociedade estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Isso a gente pode divulgar, sabe, através de outras palavras, do Carta Maior, do IHU do Rio Grande do Sul. Tem um monte de gente com o Luiz Nassif lá com o programa dele, né? Sabe? Tem que dar visibilidade para todas essas iniciativas, né? Se há um novo normal que vai surgir, você sabe o que é? Tem um filósofo espanhol que diz assim: não sabemos o que passa, e esse é exatamente o que passa. Não sabemos o que está acontecendo, e o que está acontecendo é justamente isso. Nós estamos numa era de segurança, de grande imprevisibilidade. O fato da gente conseguir colocar no poder um cretino como ex-presidente aí, ou de se eleger o Erdogan na Turquia, o Duterte nas Filipinas, o Orbán na Hungria, o Johnson na Inglaterra, é só olhar. A democracia está indo para o brejo, e muito rapidamente, porque o sistema mundial de controle financeiro é muito poderoso. Eu volto a dizer, usem esses 15 videozinhos, vocês vão ter uma compreensão das dinâmicas econômicas. Eu trabalho muito com esse conceito, nós temos que fazer uma pedagogia da economia, né? O João traz o problema das relações de força. João, eu acho o seguinte, as relações de força são muito desfavoráveis para nós. Agora, eles também têm uma imensa fragilidade, que esse capitalismo não está dando resposta, gente. Certo? E quando era o capitalismo do tipo industrial, que se promoveu um certo crescimento, infraestrutura, uma série de coisas, automóveis e tal, pelo menos fazia alguma coisa. Esse aí está paralisando a economia. O Brasil está paralisado desde 2014. Nós estamos no mesmo nível hoje, antes da pandemia mesmo, estamos no mesmo nível de 2012. Certo? Isso leva a que, por exemplo, o economista-chefe do Financial Times escreva no Financial Times, certo? Esse sistema perdeu sua legitimidade. Vai nesse nível. Tá? Eu pego aqui outro que é um editorial do Financial Times, né? As políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, portanto, imposto sobre a fortuna, terão que estar presentes na composição. Não, é o Financial Times. Né? Sabe o que é? Os pobres do mundo estão com o saco na lua. E são 4 bilhões. Né? E não estão mais quietos. Sobretudo a nova geração. Entende? Isso é muito poderoso. Né? E as pessoas não estão trazendo respostas. Eu me lembro, meu primeiro emprego foi de jornalista no Jornal do Comércio do Recife. Eu cobri a área rural, vi aquele pessoal quebrado desde a infância, assim, senhor, entende? O cara assim. Hoje ninguém está mais dizendo sim, senhor. Eu estava no interior da Guiné-Bissau, eu parei o jipe aí junto de um campone como se deve, com turbante preto, descalço numa estradinha de terra, tá? Campone. Fui lá falar com ele, né? Então, as chuvas não caíram, como é que vocês vão fazer? Ele olha para mim com uma tranquilidade, né?
branco, Jeep. E me responde, eu quero saber como vocês vão fazer. É claro que a gente depende deles. Né? Estamos entendendo. O pessoal está consciente, está sabendo que pode ter uma clínica decente para a mulher parir, uma escola decente para o moleque, e que há grana no mundo, gente. Você divide o PIB mundial, 85 trilhões, pela população mundial, sabe o que é que dá? 18 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Isso aqui é uma indecência o que está ocorrendo. Aí o pessoal diz, não, o professor Ladislau é de esquerda, porque tem gente de esquerda, tem gente de direita. Mas que de direita? Mano? Uma questão de decência humana. Eles adoram ter esquerda e direita, porque há opiniões. Né? Estão ferrando com o país, estão ferrando com a população, ferrando com essa nova geração, travando a educação, certo? E diz são opiniões. Né? Isso é bandidagem, gente. Isso tem que ser apresentado como tem. Nós temos que... Eu quero muito a ajuda de vocês em utilizar esses 15 vídeos, 15 vezes 10 minutos, não mata ninguém. Tem outro livro que ajuda muito a entender as coisas, que esse livrinho aqui está também em vídeos, tá? O Pão Nosso Cada Dia. Processo Produtivo no Brasil. É um livro de economia, mas que vocês vão entender. Por que ele chama Pão Nosso Cada Dia? Porque eu sou professor da Universidade Católica de São Paulo. Eu escrevo um livro sobre economia, eu digo Pão Nosso Cada Dia, o Cardeal gostou muito, adorou o livro. Mas está em vídeos. Gente, nós precisamos de muito mais gente entendendo. Essa é a minha contribuição como economista. Né? Não é só dar aula na universidade e assinar um diploma. É gerar um movimento em que as pessoas entendam e se reapropriem da economia. Isso é fundamental. Gente, desculpe a extensão, tá, desse negócio. Eu estou muito feliz, francamente, com a iniciativa que vocês tomaram de organizar uma live dessa, né? Isso aqui tem que se multiplicar. Mas eu trago com muita força, Marcelo, Pamela, outros, enfim, organizem, sistematizem, sabe, as experiências que tem de como uma comunidade de periferia se reapropria dos seus destinos. Né? Isso é muito importante. Tudo que eu puder ajudar, eu ajudo. Bom, eu vou passar agora a palavra para a Pamela, que ela está com o horário apertado aí, que ela vai dar uma aula. Então, eu também estou com o horário apertado, João Pacheco. Tá bom, professor. Eu sei, você já lá no Instituto Federal uma vez o senhor falou, tô velhinho, calma, pessoal, vamos com calma. 3 lives num dia só é demais, né, professor? Fala sério. Eu vou pedir, então, para a Pamela fazer se despedir. Se os colegas que estão acompanhando aí, o Deco e o Anderson e o Cavanha quiserem depois também dar uma palavra, alguma coisa para eles fazerem meio que umas considerações finais, e aí o professor termina e a gente conclui. Pode ser, professor? Acho que dá mais uns 10 minutos ou 15 no máximo. Pode ser? Então vamos. Eu vou só me despedir rapidamente. Peço até desculpas, gente, porque realmente isso da gente tentar migrar as atividades para o campo remoto, né? E aí a gente vai marcando muitas coisas, e aí tem uma turminha já me esperando, cadê a Pamela? Aquela, né? Que a professora que é a última a chegar. Mas agradecer muito, que encontro rico, agradecer ao professor Ladislau, que troca boa. Professor, vou lhe procurar para a gente pensar como a gente se fortalece nesse sentido, nessa sistematização, e isso é muito importante, né? Eu acho que isso é uma parceria muito importante da gente fortalecer entre as organizações de favelas, as organizações da sociedade civil e a universidade, né? Porque eu acho que o nosso papel é muito isso, né? Sistematizar esses saberes, fazer com que esses saberes, como o senhor falou, com que mais pessoas estejam na mesma página, né? Com que a gente consiga realmente democratizar esses saberes, para ver se um pouco mais à frente a gente consegue ter um quadro político, né, econômico, social um pouco menos caótico do que esse que a gente está vivendo, que é, né, um filme de terror, né, em tempo real. Então, agradecer muito, agradecer as organizações que escreveram o plano, pedir mais uma vez para quem está nos assistindo, quem puder compartilhar tanto a live, que, né, acho que fica salva,
quanto o material mesmo do plano, as artes falando sobre o plano. É muito importante que a gente pressione o poder público, pressione os governantes para que realmente as favelas e periferias sejam pauta nos planos de trabalho e nos planos de governo. Enfim, só agradecer. Então, Pamela. Boa sorte, Pamela. Tudo de bom. Aguardo. Então, para o Anderson, se ele quiser comentar, fazer algum comentário final. Eu estou muito feliz mesmo de estar participando junto com o professor, com a Pamela, João, Cavanha, todas e todos aí, Deco, professor Denis, nossa, só gratidão. E eu fiquei ouvindo atentamente ao professor Ladislau, e eu pensei em finalizar com um poema do Solano Trindade, que eu acho que cabe bem dentro do que o senhor falou, professor. Trem sujo da Leopoldina. Anderson, Sim. O Solano foi um grande amigo. Tá? O filho dele, o Liberto, morou comigo no Ipiranga durante longo tempo. Eu acompanhei muito todos os processos aí aqui dessa periferia. A gente ia lá não é Cotia, como é que chama lá a comunidade dele? Mas um grande amigo, tá? Você tocou uma veia aqui sensível. Ah, que bom, que bom mesmo, professor. Trem sujo da Leopoldina, correndo, parece dizer. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. 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 Mas o freio de ar, que insiste em dizer, todo autoritário, e manda o trem calar. Obrigado, professor. Muito obrigado. Maravilha. Valeu, Anderson. Muito legal. Vou passar então para o Deco para fazer aí um comentário final. Por favor, se tiver aí. É interessante essa troca, porque foi para além do que a gente podia, para além do tempo, né, algumas coisas eu sempre entendo que nós precisamos voltar, né, a construção do que nós vemos hoje, ela remete à construção da formação da República no Brasil, né, e não era à toa que em 1889 os negros que podiam se manifestar já eram contra a formação desse Brasil República, né? Eu acho que isso é importante. Esse acúmulo de capital no Brasil, né, ele é uma sequência, mas ele se manifesta, ele ganha corpo, né, na formação da República. Inclusive, é sempre bom lembrar que algumas famílias, né, já estavam nesse processo desse acúmulo, né? A família do Fernando Henrique, a família dos Caiados, né? E parece distante, né? 1800, quando a gente fala olhando 2000 para 1800, né? Mas para não falar só do tempo, né? Existem algumas outras famílias que mais recente no Brasil, elas se perpetuam no governo militar, que são os Sarney's, né, Magalhães, né, enfim, Campos, enfim, tantos outros aí, né, que se mantém dono do processo financeiro e dono do processo político, né, e que vão limitando a possibilidade de sonhos do brasileiro, né. O Brasil República, ele não permite, né, que, por exemplo, o negro, já chama o negro de vagabundo, né, inclusive os capoeiras, à época, eles são muito, não só os capoeiras, mas que não tinham recurso, né, eles são muito humilhados, eles são destratados como nós somos hoje, né. Só que existe todo um processo da formação
do capital. Nós não deixamos de ser um país agrícola, né? Tivemos um sonho, talvez, aí no governo do Lula, né, que era uma possibilidade do crescimento da indústria, era o crescimento era uma esperança, eu acho que é melhor do que isso, né, mas também, ao mesmo tempo, já existia os fundos de pensões que já estavam aí acontecendo, que são os grandes responsáveis pela quebra, uma pseudo-quebra dos Estados Unidos em 2008, né. Vale chamar a atenção, para quem olha para a Argentina, como a China se comporta em 2008, né? Tem vários artigos aí para a gente entender um pouco da China, né? É lógico que não é só 2008, mas 2008 há uma grande mudança no processo financeiro. Eu sou geógrafo, não sou um economista, sou um curioso em economia, mas vale lembrar essas possibilidades que aconteceram, né? Em 1970, quando o Brasil acha que vai crescer, né, ele opta em fazer a Dutra, em fazer a Castelo Branco, enfim, né, e, por exemplo, no Rio de Janeiro, consolidar as suas favelas, né, para construir a Avenida Brasil, né, ao mesmo tempo, a favela mais famosa, até pelo filme, que é a Cidade de Deus, ela é consolidada para construir a Barra, para ter funcionários para a Barra, né. Então, essas coisas que parecem distantes, elas nos remetem ao que somos hoje, né? Não dá para a gente falar, o tempo é muita informação, né? E aí nós temos duas pessoas brilhantes, com olhares diferentes, mas eu sempre gosto de olhar, né, um pouco o passado para entender o presente, né, e para tentar consolidar e construir um novo futuro, né? Porque senão fica uma coisa muito solta, né? Parece que é de agora, né? Então essa relação ela precisa ser o tempo todo lembrada nesse processo. Eu estou olhando aqui porque eu tinha já... O Cavanha falou que a periferia, a democracia não chegou na periferia, mas efetivamente há um equívoco, né? Todo mundo é meio marxista em várias áreas, né, do que ele define de periferia, mas não é o caso, né? Eu só estou falando que, por ser periferia, a cidade é maltratada, né? E aí, de novo, eu olho por exemplo, para a represa do Guarapiranga, né, para a represa da Binnings, né, que são a periferia da cidade, mesmo sendo importante, né, na sua contribuição social, né, no abastecimento para a cidade, elas são tratadas como periferia, né? Então, essa coisa de ser periférico, ela nos limita a ser alguém, né? A linha Lilás, para quem conhece essa linha que vai para o Capão Redondo, por incrível que pareça, ela só existe por causa dos Racionais, né? Eu acho que poucas pessoas sabem dessa história, né? O Banco Mundial obrigou, porque nos anos 90 o Capão Redondo e Jardim Ângela era de extrema violência, o Banco Mundial obrigou a construção da linha Lilás, né? Não foi uma obra do governo do Estado, ainda mais desse governo do Estado que está aí há tanto tempo nesse poder desfazendo das pessoas. Enfim, agradecer, né, de novo. Eu acho que a periferia tem uma grande potência, né? Eu vou, de novo, ressaltar a importância do Celso Ataíde na construção do Frente Favela Brasil, né, mas não só do Frente Favela Brasil, na CUFA, né, alguém precisa olhar, né, para a periferia, e isso é muito importante porque há muito recurso, há muita potência, e a potência não é só financeira, né, potência de pessoas que possam pensar. Eu acho que a Pamela é um bom exemplo disso, queria falar isso antes, mas infelizmente ela saiu, né, de como a gente pode ter gente brilhante, né, na periferia, né, e quantas Pamelas, quantos Ederaldos, quantos Cavanhas, quantos Anderson, né, estão espalhados aí nas periferias que não têm oportunidade, né, quantos são mortos pelo Estado. Mas, enfim, agradecer pela essa troca, agradecer por esse momento, e sim, nós precisamos rever conceitos, né, precisamos rever escritas, né, o capital na periferia ele nunca chega, né, eu gosto de lembrar, né, que o capitalismo na periferia era a mãe deixar o filho com a vizinha, né, porque ela tinha que fazer alguma coisa,
a troca, né, para fazer um bolo, você pedia farinha, né, para o vizinho para fazer um bolo, depois dava um pedaço. Né, a periferia sempre se virou na sua consolidação, né, de seres humanos, porque sempre entendeu que o Estado ele não participa, porque o Estado sempre deixou para fazer. Para finalizar, me chama a atenção a Prefeitura de São Paulo, né, gastar 100 milhões para fazer uma obra no Vale do Anhangabaú, né, com tantas demandas que a cidade tem. Imagina com esse recurso, né, quantas pessoas poderiam estar, né, com suas moradias, né, em especial com tantos moradores de rua, né, com esse recurso a gente podia fazer diferente. Né. A função do Estado, em especial depois de 1889, é consolidar riquezas, né, para poucos e por poucos. Obrigado. Opa, eu vou passar então a palavra rápida para o Cavanha e depois ao professor Dalmor em seguida. O professor Denis fará só o encerramento, tá? Favor, bem, eu quero você. Obrigado. Eu quero ser muito breve, quero muito agradecer a presença do professor, da Pamela. Vou também procurá-lo, professor, como Quilombação e como CUFA, como também Hip Hop, que a gente tem aí um caldeirão muito importante cultural aí na periferia. Hoje, na CUFA, nós estamos atendendo 5.000 favelas, então temos muito trabalho aí pela frente, professor, para a gente desenvolver e sistematizar todas essas ideias, tudo que foi posto aqui, que são extremamente interessantes e tem muito a ver com o que a gente está conversando. Como o Deco disse, a gente acredita que com todos os problemas que se tenha, com todas as questões de ausência de políticas públicas nesses territórios, favela não é carência, favela é potência, e essa ideia de se vender que ali é um espaço só de carência, só de pobreza, é um espaço que, inclusive, economicamente, ajuda a movimentar e é uma engrenagem extremamente importante no PIB desse país, então precisa ser olhado dessa forma também, porque se não dividir a riqueza que a favela produz, eles vão ter que pagar a conta do que a favela vai vir a cobrar. Então, acho que isso é uma alternativa, um caminho muito sem volta nesse momento que nós estamos vivendo, e a participação do senhor hoje e da Pamela também é estratégica para que a gente possa avançar daqui para frente. Quero dizer que estou muito feliz de poder participar, de poder falar em nome dessa organização que eu tanto respeito, gosto e aprendo a cada dia, que é a Quilombação, a CUFA e as outras organizações e outras pessoas que passaram pela minha vida nessa construção do que sou hoje, numa sexta-feira muito, muito feliz, muito contente de ter participado, aprendido, e do que pode vir, porque todas essas questões não se esgotam, e do que pode vir aqui para frente. Quero novamente reforçar o meu agradecimento e prazer aqui de ter o senhor e a Pamela e todas as pessoas que participaram aqui com a gente, tiveram nos assistindo e vão assistir posteriormente essa nossa conversa tão importante aí. Muito obrigado. Gente, é isso aí. Opa, professor, eu agradeço também. Vou passar a palavra ao professor Denis, ele vai fazer o encerramento, e queria desde já lhe agradecer pela sua apresentação, pelos seus casos, por tudo que o senhor traz de um diálogo fácil e tranquilo com todo mundo. Gosto muito de ouvi-lo e tenho sempre aprendido com o senhor. E também com o que o senhor escreve, tá? Então, desde já, eu deixo aqui meu agradecimento. Vou passar a palavra para o professor Denis. Deixa eu acho que o Dalmor deve ter aí, primeiro dar funções finais antes. Ah, sim, desculpe. É o professor. Desculpe, professor. Eu queria sugerir o seguinte, que eu sugeri a Pamela, né, e ao Cavani da gente fazer texto e sistematizar. Sabe uma coisa prática que pode se fazer de maneira rápida e barata? Fazer curtos vídeos sobre as diversas experiências do que as favelas estão organizando. Porque isso aí circula, isso vai embora, gente, sabe? Você pega cada tema, cada forma de organização dos diversos problemas das comunidades, como estão enfrentando as coisas, e fazer
um conjunto de vídeos em torno disso, eu ajudo a divulgar, um monte de gente vai ajudar a divulgar, mas eu acho que o próprio pessoal interessado vai entrar nisso, porque hoje a gente faz vídeos assim, sai barato, se faz com celular, com um bom celular, faz com cuidado, faz um negócio bem estudado, bem montado, né? E aí você bota no YouTube e isso vai embora, gente. Né? Sabe, expandir a cultura isso aqui. Periferia não é periferia, é gente. Né? É gente que está batalhando, e está batalhando com dignidade. É isso aí, Denise, só para não esquecer dessa sugestão. Perfeito. Pessoal, Dalva, obrigado, muito obrigado, né? Foi muito bom, né, o debate. Eu tive que sair um momento que eu estava no meio da aula, tive que sair e voltar agora, né? Então, foi excelente, né? Eu peguei aqui, eu estou vendo aqui na estatística, né? Tivemos 975 pessoas que assistiram nessa live, né? Um número muito bom, sexta-feira à noite, né? Muito bom, acho que a gente vai multiplicar mais isso. E esse é um primeiro passo aí que nós estamos desenvolvendo na Rede de Inovação, né? Junto com a Frente Favela Brasil e com a nova Frente Negra Brasileira, de fato mostrar essa potência periférica, né? As possibilidades. Eu lembro que nos anos 90 eu tinha contato com o vereador de São Paulo, Vidal Nolasco. Ele fez um estudo sobre a questão dos tributos municipais, e naquele momento nós observamos, na pesquisa que ele realizou, que 60% dos impostos pagos na cidade de São Paulo vinham das regiões periféricas, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a periferia sustenta a cidade, né? Sustenta todo o sistema público, né? Se a gente pegar para nível nacional, mais ainda, né? Porque o sistema tributário brasileiro é regressivo, e aí ele acaba incidindo sobre a população mais pobre. Então, é ela que mais consome, ela que acaba bancando um pouco, né, todo o sistema público. Só que, apesar disso, né, os investimentos públicos se concentram nas regiões centrais. E aí isso é uma tremenda injustiça, né? Até do ponto de vista até mesmo tributário. Quem mais paga imposto, quem sustenta o Brasil, que é a população da periferia, a população pobre, acaba não tendo retorno disso, né? E a gente observa que os meios de comunicação de massa invertem, né, a narrativa, achando, considerando que a população, que são os mais ricos, né, os empresários que sustentam isso. Tem aquele placar ali do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, no centro da cidade, que vai colocando lá quantos trilhões de reais, né, de impostos o governo está pegando, só que eles não falam que a maior parte daquilo ali não são os donos de comércio, não são os empresários que pagam, é a população que paga. Eles colocam isso, né, que aquilo ocorre porque, né, o empresário ele repassa para os custos, repassa para o preço dos produtos, dos impostos, quem paga no final das contas é a população. Então isso é uma coisa muito importante, a gente, de fato, desmentir, desmascarar tudo isso. E apesar de tudo isso, né, a população vem tendo as iniciativas de construir isso. Eu lembro muito, assim, que na própria formação do Brasil, o Darcy Ribeiro fala muito isso, o próprio Clóvis Moura, quem constrói o Brasil é a população escravizada, né? A população escravizada que vai abrir as estradas, que vai, inclusive, disseminar a própria cultura hegemônica, né? A cultura da Igreja Católica, né? Quem vai fazer isso? Os africanos escravizados, constrói as igrejas, a própria língua portuguesa. Quem constrói o Brasil, né? A população da senzala. E as periferias, como as senzalas modernas, são elas que estão, na verdade, também construindo o Brasil, né? Com suas iniciativas, todas elas. Então, essa potência que é histórica já da população periférica, população negra, é que a gente tem que começar a dar visibilidade, entender como é que isso funciona e, de fato, a partir disso, construir uma economia, uma visão de economia em uma outra perspectiva. Então, eu acredito que as pesquisas, né, que o professor Dalbor faz são fundamentais, nós conhecemos, disseminarmos, né? Eu estou agora desenvolvendo um projeto de pesquisa na Universidade de São Paulo para fazer o mapeamento dos coletivos culturais de periferia em São Paulo. Teve um primeiro momento que nós fizemos, agora nós vamos discutir as cadeias produtivas, esses coletivos, né? A minha esposa, Eliette Barbosa, no livro dela, Negras Lideranças, né, também na quilombação, ela estudou, né, as iniciativas das mulheres negras nas periferias, né, como é que elas organizam também, a partir aí da gestão de benefícios que elas recebem, também projetos, né, de potencialidade, e isso são, né, ações que estão realizando, e eu vejo na minha visão, eu acredito também nos colegas da quilombação, da Nova Frente Negra Brasileira e do Frente Favela Brasil, que é daí das experiências que vão brotar uma nova utopia. Então, vamos disseminar isso. Eu queria chamar todos e todas que estão nos assistindo para disseminar nesse plano emergencial das periferias. Vamos impactar
né, o debate político com essa discussão, né, vamos viralizar esse vídeo, né, vamos ler os livros aí do Dalbor, né, disseminar essa proposta, e se a gente, então, consegue, a partir daí, a partir dessas iniciativas, efetivamente construir uma nova proposta no Brasil. Né? A democracia não chegou na periferia e nós vamos fazer a força ela chegar. A periferia que vai conquistar, né, essa democracia. Como diria Paulo Freire, né, a libertação de todos virá a partir dos oprimidos. Tá? Então, muito obrigado, né, a todas e todos. Né, um abraço aí para o pessoal, né, que participou dessa live. Agradecimento ao Deco, ao Cavanha, né, e professor Anderson, né, as organizações irmãs nossas, a Nova Frente Negra Brasileira e a Frente Favela Brasil, a professora Dalbor, né, e a PAMA já saiu, né, e a Redes da Maré, que também é a nossa parceira. Gente, tudo de bom. Obrigado, parabéns pela iniciativa, e eu sou um homem fácil, viu? Precisar de ajuda é só chamar. Valeu, Tamo junto. Tamo junto.